turma, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem. Agora a gente vai dar início à nossa aula de produção textual, tá? Ainda continuando no mundo dos quadrinhos, que é o HQ, as tirinhas. A gente vai continuar a partir da página 59. Vamos pegar o nosso livro, tá, de produção textual e vamos dar início a partir da página 59, onde nós vamos falar um pouquinho a respeito de explorar, né, o mundo das tirinhas, tá? As cenas das tirinhas, elas são organizadas em uma sequência de quadros, tá? E como a gente pode ver aqui, ó, nessa imagem que nós temos, que eu coloquei aqui para vocês, do Snoopy. Então, as tirinhas, elas são organizadas dessa maneira. Existe uma sequência de quadrinhos, certo? E aí ela vai dar rumo, né, a estrutura, na verdade, de toda a tirinha. É a partir dessa sequência de quadros. Vai ter o início, vai ter o meio, vai ter o fim. Então, tem toda uma sequência, tem todo um desenvolver aí, tá? Tem toda uma estrutura, ok? Outra parte bem importante, já a partir da página 60, que nós temos a respeito das tirinhas, é que nelas, ou melhor, continuando ainda na 59, tá? Desculpem. Ainda continuando na página 59, as tirinhas, elas estão sempre, já que elas estão nessa sequência, elas vão estar no sentido horizontal, certo? Elas vão estar aqui na horizontal, seguindo a horizontal. Elas vão ter uma sequência, tá? E a estrutura dela, a direção dela será sempre na horizontal, como vocês podem observar aqui nesse exemplo, certo? A partir da página 60, a gente vai saber também uma característica bem importante que existe nas tirinhas, que é a estrutura dela voltada pelas imagens, tá? Então, as tirinhas, elas podem ser apenas pelas imagens, ou pela associação entre imagens e palavras. Deixa eu baixar aqui um pouquinho a luz para ver se dá para vocês observarem melhor. Então, como na página 60, tem um exemplo ainda lá da Turma do Chachado, tá? Que foi criado pelo nosso Antônio Cedrais, tá? Nós temos esse exemplo aqui, que como eu falei, tem aí na página 60, da Turma do Chachado, do Antônio Cedrais, que é a pessoa que nós estamos enaltecendo, que nós estamos destacando aqui nessa aula, tá? Durante, quando nós estivermos falando de HQ, quando nós estivermos falando de tirinha, certo? E aí, as tirinhas, como eu falei, elas podem ser apenas por imagem, como está aqui, a sequência de imagem, né? Como vocês podem ver no livro de vocês, que o coqueiro, né? Tem o coqueiro, aí bem ao meio tem a rede, que vai dar a imagem como se tivesse um sorriso. E as folhas do coqueiro é como se fossem os olhos, o sol bem ao meio, é como se fosse o nariz, e aí ela vai construindo a história. E tem a outra imagem também em sequência, que é das árvores, né? Tá contando a história aí, da importância delas estarem juntas, como também da construção do pomar, certo? Aí vai seguindo as outras do aniversário. E também, como eu falei, elas são a associação entre imagens e palavras, certo? Como nessa última imagem que tem no livro de vocês, onde o personagem, ele está pintando, certo? Ele está pintando, aí ele está pintando e logo em seguida ele fala: adoro quando ele tá de folga. E aí a gente já vê um palavreado, né, que é por conta dos personagens de Antônio Cedrais, que ele já tem esse ar mais interiorano, não é? Mais da roça, mais do brasileiro mesmo, do interior. Então ele fala essa palavra, né, que é folga, que na verdade é folga, né? Mas existe essa observação a fazer por conta, né, de ser bem do interior, certo? E aí, como eu falei, existe a imagem, as tirinhas, elas estão na sequência, na horizontal,
elas podem ser somente com imagens, mas também a associação entre imagens e palavras. Outra característica bem interessante que a gente pode observar bem aí embaixo, ainda continuando na página 60, sobre as tirinhas, é a questão dos balões, certo? Os balões, além de representar as falas das personagens, ou melhor, dos personagens, são empregados para exprimir suas emoções e por isso apresentam um formato variado, completando a informação. Então, o balão vai estar escrito toda a fala dos personagens. Como também através dos balões, só o balão, apenas por ele só, a gente vai entender o que o personagem está querendo dizer. Por exemplo, quando existe uma explosão, a gente já vê aquele balão já cheio de pontos e bem característicos, né, de uma explosão de fato. Quando ele envolve mais a emoção, voltado mesmo para os sentimentos, ele já é como esse vermelhinho que está aqui na imagem de vocês, né? Ele já é todo fofinho em formato de nuvens, não é? E aí, conforme for a emoção, conforme for o que o personagem está querendo passar, o balão vai estar seguindo essa ordem. Ou ele pode ser também todo liso, como está aqui, não sei se vocês podem ver direitinho, mas está na página 60 de vocês, tá? O amarelo, ele é todo liso, ele não tem nenhuma em formato de nuvens, mas ele é todo liso. Então dá-se a entender que ali a fala é mais tranquila, já não é tanto expressiva, mas quanto mais expressivo o personagem fala, ou ele quer mostrar um sentimento em que não envolve fala, mas o balão vai expressar todo o que ele está sentindo. Então, quanto mais emoção, mais cheio de características, mais cheio de desenhos esse balão vai ter, certo? Mais a seguir, nós temos na página 61 a respeito da tirinha. A tradução é o entendimento do que seria a tirinha. Bem aí na página 60 nós temos: a tirinha é uma história em sequência em quadros. Então, para resumir tudo que a gente já foi falado, né? A sequência é em quadros. A situação ilustrada envolve poucos personagens na tirinha, tá? E ocorre em um tempo e espaço bem delimitado. Então, ele é bem exato, né? Vocês nunca vê uma tirinha extensa. Não, é bem delimitado, ela é algo bem exato no que vai acontecer ali. E dificilmente nós vamos ver muitos personagens. A gente vê 1, ou 2, ou 3 personagens no máximo, tá? Ou às vezes nem tem um personagem, um personagem, como é que eu posso dizer? Porque vai ter os balões, né? E aí vai ter pouco personagem, mais os balões que vão expressar essa emoção, tá? Então, ela vai seguir a sequência do quadro, vai ter poucos personagens, vai ter um espaço de tempo bem delimitado. E as tirinhas, elas mostram essencialmente imagens, né? Mas também podem conter textos verbais. Isso é o resumo todo do capítulo de vocês, tá? Imagens, ela vai conter imagens, mas também textos verbais que complementam as imagens ilustradas. Então, o texto vai estar ali para complementar, até também para ter essa troca, né? Entre o leitor e o que o personagem está passando, tá dizendo, mas na grande maioria das vezes, sim, nós encontramos mais o personagem falando alguma coisa. Se ele não fala alguma frasezinha no começo, mas lá no final ele sempre vai dizer alguma coisa, ou no meio, né? Mas, geralmente, na grande maioria das vezes, sempre tem essas imagens, essas tirinhas sempre vão ter uns textos verbais, ok? E esse gênero, as tirinhas, ele pode ser publicado em diversos tipos de comunicação, veículos de comunicação, né? Pode ter em revistas, em livros, jornais, sites, na internet como de uma forma geral. Mas especialmente a gente vê muito em jornal, quem ainda usa o jornal impresso, né, aquele jornal de todos os dias, o jornal impresso, a gente encontra bastante, principalmente lá no final. A gente sempre tem uma tirinha para ilustrar alguma coisa do dia, relacionada à política ou à segurança. Mais especificamente em relação à política, a gente vê muito isso em jornais impressos.
A gente vê em livros, né? Os nossos livros são muito ricos em tirinhas, exemplos de tirinha, até para a aula também ficar muito mais dinâmica e o entendimento ser melhor, né? Nós utilizamos muitas tirinhas. Os jornais, as revistas também usam muito as tirinhas e é um instrumento muito bom, né? Um recurso muito bom para se aprender uma disciplina e para que também o leitor se identifique com algo bem mais divertido, já que a tirinha ela tem muito essa questão do humor, né? E aí quanto mais humor, fica muito melhor, né? Com humor, até para a gente entender as questões sociais, né? As questões políticas, com humor fica tudo mais divertido. E também tem dentro das tirinhas, o universo da HQ, né? Que é histórias em quadrinhos. Vocês têm aí esse site com essa sugestão, tá? Que vocês podem encontrar essas sugestões a respeito de tirinhas, certo? E conhecer outros autores e filmes e muito mais. E aqui embaixo, como tá aqui como tá aqui na imagem para vocês na tela, tem um esquema a respeito da tirinha, né? Aí a centralizada está a tirinha, tá? Aqui ao meio nós temos centralizada a tirinha. E aí o que acontece? Ela tem o objetivo, as características e o público-alvo. O que seria o objetivo? É entreter, ensinar e divertir o leitor. Né? Entreter, ensinar e divertir. A gente sempre vai aprender alguma coisa de uma forma bem divertida e a gente vai estar nesse universo do entretenimento, certo? Outro objetivo, outro meio também da característica, outro meio que cerca a tirinha dentro das suas características estão organizar. Ela é organizada em quadros, certo? Seguindo uma sequência na horizontal, que já foi falado, ela é organizada nesses quadrinhos e segue na sequência horizontal. Ela pode apresentar imagens, certo? Como também existem textos associados, tá? Existem uma linguagem verbal ali. E pode apresentar os balões com falas, ou também pode estar só o balão expressando alguma emoção muito forte, como eu falei, de uma explosão, né? De um sentimento, por exemplo, de amor, né? Quando existe o amor, aí o balão fica bem fofinho, bem recheado, né? E o público-alvo é um público em geral, vai desde a criança ao jovem, né? Ao adulto. A tirinha ela é boa por conta disso, que ela atinge todos o público, né? Ela vai, como eu falei, desde a criança ao adulto. Todo mundo, dificilmente vai ter alguém que não gosta de HQ, dificilmente vai ter alguém que não gosta de uma tirinha. Ela deixa o universo muito mais divertido e trata de uma forma, determinados assuntos de uma forma bem mais divertida e mais leve e nos faz entender muitas coisas, tá? Dentro dessa atividade, desse mundo de explorar a tirinha, eu vou deixar a atividade para vocês, que está na página 59, a partir da primeira questão, tá? Então, a página 59, página 60 e a página 61. Vai ficar essas 3 páginas para vocês fazerem essa atividade. E fiquem bem e bons estudos.